Talvez jamais vejamos a erupção de um supervulcão durante nossa vida, mas ainda há muita atividade por aí. Em todo o mundo há 1.500 vulcões ativos. De vez em quando, cerca de 22 deles entram em erupção. Há atividade vulcânica até mesmo no leito do oceano. Em geral, os vulcões se formam onde as enormes placas tectônicas da Terra se unem ou se afastam. Mas, às vezes, um local frágil no meio da placa permite que a rocha derretida suba à superfície. Essa rocha derretida chama-se magma. À medida que aumenta a pressão do gás dentro do magma, ele é levado à superfície. Magma é a rocha quente derretida que sobe através da superfície. Ao aflorar, ela se transforma em lava e começa a esfriar. Há muitos tipos diferentes de vulcões. Os comuns de forma triangular são conhecidos como vulcões em estratos. São os mais letais, porque tem magma espesso, o que significa que há um grande acúmulo de pressão até explodirem, lançando rochas e cinzas a quilômetros de distância. O segundo tipo seria um vulcão escudo, que são comuns no Havaí, onde o magma não é tão explosivo, mas costuma subir e escorrer. Podemos nos aproximar desses fluxos de lava e tirar fotos. Mas não se deixe enganar pelo ritmo lento dessa lava. É lenta, mas qualquer coisa que não saia da frente será destruída. Quer se manifestem de forma explosiva ou escorram suavemente, os vulcões são assassinos. Eis alguns dos mais mortais. No dia 13 de novembro de 1985, na cidade de Armero, na Colômbia, o que parecia ser uma erupção relativamente pequena se transformou num dos piores desastres do século XX. Eis o que houve. O pico do Nevado del Ruiz estava coberto de neve. Quando houve a erupção, a neve derreteu, causando uma torrente devastadora de lama e rocha conhecida como lahar. Ser vítima de um lahar é como ficar preso em concreto fresco. A lama deslizou montanha abaixo e matou cerca de 25 mil pessoas, transformando-se no terceiro desastre vulcânico mais mortal já conhecido. A erupção do Monte Pelé na Martinica em 1902 não foi pequena. A explosão criou uma nuvem de cinzas, rochas e gás superaquecidos que deslizaram pelas encostas, matando tudo em seu caminho. Este fenômeno é conhecido como fluxo piroclástico. Esses fluxos são potencialmente mais mortais aos humanos. Sua imprevisibilidade, velocidade e temperatura os tornam completamente letais. Se for atingido por um deles, você já era. Vira torrada. Na Martinica, causou 29 mil vítimas. Luiz Augusto Cipares, um prisioneiro local, alegou ser o único sobrevivente. As mesmas paredes grossas que deveriam puni-lo, na verdade, o salvaram. A erupção vulcânica mais mortal da história moderna foi em Tembora, na Indonésia, em 1815. 92 mil pessoas morreram em consequência disso. Tembora se manifestou durante 5 dias. 10 mil pessoas morreram imediatamente devido à explosão. O resto morreu de fome nos meses que se seguiram porque a erupção aniquilou as plantações e o gado. Vulcões. Seu fogo atrai as pessoas. Mas se chegar perto demais, será comido vivo. Michael Benson passou por isso em 1992. Ele liderava uma equipe de 3 pessoas que filmavam de um helicóptero sobre a cratera ativa de Pu'uhoro, no Havaí. Tentando obter um ângulo perfeito para a câmera, o helicóptero passou sobre a beirada da cratera. Foi quando houve o desastre. Uma emissão de gás de dióxido de enxofre paralisou os motores do helicóptero. A equipe caiu do céu. Quase caíram num lago de lava. Se tivessem caído ali, ninguém os teria achado. Teriam se desintegrado. Isso ocorre porque a lava que sai desses vulcões está a mais de 1.200 graus Celsius. A colisão separou os 3 homens naquele caldeirão de gás denso. Nenhum deles sabia se os outros estavam vivos. Um homem conseguiu rastejar sobre as cinzas soltas e movediças da parede da cratera e se afastou dali.
No fim do primeiro dia, o pessoal do resgate baixou cordas em meio à névoa, mas ninguém as agarrou. No segundo dia, a corda de um helicóptero içou outro membro do solo vaporoso da cratera. Mas ainda não havia sinal de Michael Benson. Os vapores nocivos queimavam sua garganta, quase impossibilitando a respiração. No terceiro dia, ele começou a ter alucinações. O tempo se esgotava e o pessoal do resgate tentou mais uma vez achar Benson. Eu receava que a turbina fosse afetada pelo mesmo tipo de gás e parasse. Se isso acontecesse, também caíríamos na cratera. Com toda certeza. Eles conseguiram permanecer no ar enquanto vasculhavam desesperadamente as espessas nuvens de gás sulfúrico atrás de algum sinal de vida. Finalmente, as nuvens de gás se abriram por alguns segundos no local exato. Jamais vou esquecer a imagem do Sr. Benson, segurando na parede da cratera com a mão esquerda e a direita tentando nos alcançar. Gritei pelo intercomunicador que ele estava vivo. Mas ainda tinham de tirá-lo de lá ileso. Eles baixaram uma rede e tatearam às cegas ao longo da parede da cratera. Finalmente, Judd sentiu algo. A corda se retesou. Nós saímos da nuvem de vapor buscando o céu azul e lá estava o Sr. Benson, sentado na rede, vivo. Nem acreditávamos, gritávamos pelo intercomunicador que ele havia conseguido. Minha mulher veio, me abraçou. Meus filhos estavam lá. Depois me puseram numa ambulância. Meu corpo paralisou e eu entrei em choque. Deus me deu uma segunda chance e não vou desperdiçá-la. Benson teve sorte, porém muitos outros não escaparam. No último século, os vulcões reivindicaram cerca de 70 mil vidas. Os cientistas são bons em decifrar como os vulcões entram em erupção. Mas para salvar vidas, eles se esforçam para saber quando será isso. Cada vulcão é diferente. E você tem previsões falsas. Diz que vai entrar em ação, então nada acontece. Então todo mundo diz, esses cientistas não sabem o que estão falando. Aí é que acontece. Mas em Popocatépetl, perto da cidade do México, os cientistas acertaram em cheio. Quando o vulcão começou a expelir cinzas de vapor em 1998, os moradores ficaram preocupados com a possível erupção da montanha. Depois, o solo começou a tremer com uma série de pequenos terremotos. Os cientistas passaram a monitorar o vulcão de perto, mas garantiram às pessoas que estava tudo em ordem. Em dezembro de 2000, eles mudaram sua versão. Previram que haveria uma erupção dentro de 2 dias. As autoridades evacuaram dezenas de milhares de pessoas. E de fato, 48 horas depois, o vulcão teve a maior erupção de sua história. Milagrosamente, ninguém se feriu. Como os peritos acertaram? Você pode não ter muito tempo antes da grande erupção, mas há sinais distintos enviados por essas grandes erupções. Os terremotos costumam ser a primeira pista de que um vulcão está despertando. À medida que as erupções se aproximam, a atividade sísmica se manifesta através de uma série de terremotos. Pode haver centenas de pequenos tremores num único dia. Os vulcanologistas também observam a deformação, um jeito diferente de dizer que o vulcão está inchando ou afundando. Muitas vezes, com o acúmulo de pressão, há um aumento do domo. O domo aumenta de volume. Antes da erupção do Monte Helena em 1980, o lado norte do pico inchou mais de 120 metros. Os vulcanologistas nunca podem estar 100% seguros, mas essas pistas chamadas precursoras são sinais de que o magma está se deslocando e tirando do caminho a rocha mais sólida. Em Popocatépetl, o sinal de alerta para os geólogos foi ver o aumento da atividade sísmica enquanto o fluxo de cinzas vulcânicas da cratera permanecia nivelado. Isso significava que a pressão estava aumentando. Então deram um alerta que salvou milhares de vidas. Talvez seja a erupção vulcânica mais famosa da história. Dois 2000 anos atrás, o Império Romano foi abalado profundamente por um desastre natural de proporções épicas.
A história começa logo cedo, num dia de verão em 79 depois de Cristo. As pessoas da próspera cidade costeira de Pompeia notam uma série de pequenos tremores durante toda a manhã. No começo da tarde, há algo se formando numa montanha próxima. O Vesúvio está prestes a desencadear sua fúria. Uma nuvem gigante de gás quente e lava derretida é lançada na atmosfera. À medida que resfria, uma chuva de cinzas e rochas cai de volta na Terra. O dia vira noite. As pessoas de Pompeia não fazem ideia do que está ocorrendo. Talvez os deuses estejam zangados com elas. Alguns vão até a baía local na esperança de serem resgatados. Alguns estão muito apavorados para fugir. No meio da tarde, 100 milhões de toneladas de púmice e cinzas caíram sobre Pompeia. Já está com mais de 30 centímetros de profundidade. E outra ameaça mais mortal está prestes a ocorrer. O Monte Vesúvio agora tem um buraco gigante nas entranhas. De repente, o vulcão desaba, causando uma avalanche mortal. Uma nuvem piroclástica. Essa mistura de cinzas causticantes, gás tóxico e rochas desce a montanha a 240 km por hora. Sua temperatura ultrapassa 530 graus Celsius. Essa muralha da morte não atinge Pompeia. Vai diretamente para o vilarejo de Herculano, a alguns quilômetros de distância. Em segundos, Herculano desaparece. A vaga incinera tudo e todos em seu caminho instantaneamente. Ao anoitecer, as cinzas continuam a cair sobre Pompeia, aprisionando muitos em seus lares. Os telhados desabam, esmagando quem estava no interior. Depois, outra série de terremotos e outro fluxo piroclástico mortal. Dessa vez, ele se dirige diretamente a Pompeia. Essa nuvem de rocha em movimento se detém perto da cidade, mas a nuvem de gás tóxico que vinha junto segue em frente. A asfixia por dióxido de carbono e a ação do ácido clorídrico superaquecido levam a uma morte agonizante até Pompeia. Finalmente, outro fluxo piroclástico enterra essa cidade de cadáveres. Em apenas 18 horas, o Vesúvio expeliu mais de 10 bilhões de toneladas de rochas, matando 5.000 pessoas e removendo qualquer rastro de Pompeia. Mas em 1594, uma equipe que construía um aqueduto se deparou com os restos da cidade. As escavações continuaram desde então. O que foi descoberto surpreendeu o mundo. Aquela nuvem final de cinzas transformou Pompeia numa cápsula do tempo, preservando templos, lojas e casas exatamente como eram em 79 depois de Cristo. Os corpos decompostos das vítimas deixaram lacunas na cinza endurecida, permitindo que os arqueólogos fizessem esses moldes fantasmagóricos. Esses são os terríveis momentos finais dos homens, mulheres e crianças cujas vidas o Vesúvio roubou. O Vesúvio entrou em erupção mais uma dúzia de vezes desde 79 depois de Cristo, embora nenhuma delas tenha sido tão mortal. E nenhuma foi forte o bastante para impedir que uma cidade importante fosse construída à sombra do Vesúvio. Mais de 1 milhão de pessoas vivem em Nápoles, a apenas 12 quilômetros do vulcão. Sabemos que há perigo e esperamos uma erupção para breve, mas o que fazer? Os cientistas dizem que uma outra grande erupção pode engolir a metrópole em menos de 1 minuto. Mas não sabem quando será. Há gente no mundo todo vivendo bem ao lado de vulcões.
Seu destino está nas mãos da Mãe Natureza. Mas diga isso às pessoas da ilha Heimeia, na Islândia. Quando o vulcão se manifestou nessa remota área pesqueira, os habitantes reagiram. No dia 23 de janeiro de 1973, abriu-se uma fenda na crosta da Terra perto do vulcão Helgafell. A fenda logo se transformou numa fissura de quase 2 quilômetros que lançou uma muralha de fogo no ar. Um novo vulcão estava nascendo. Os moradores o chamaram de Eldfell. A fissura estava a apenas 1000 metros da cidade de Vestmannaeyjar. Fluxos de lava de 9 metros de altura iam em direção à cidade à velocidade de 2 a 8 metros por dia. As cinzas soterravam dezenas de casas e forçaram a maioria dos moradores a ir para o continente. No início de fevereiro, autoridades do governo e voluntários começaram a resistir usando o sistema de água local para borrifar a lava invasora. A água aparentemente esfriou e reduziu o fluxo. Mas se quisessem salvar a cidade e o importante porto pesqueiro, precisariam fazer mais. Funcionários do governo cavaram extensas trincheiras para tentar desviar a rocha derretida da cidade e do porto. Também interligaram 30 quilômetros de canos e instalaram 43 bombas para borrifar uma quantidade imensa de água do mar sobre o fluxo. A luta continuou por mais de 5 meses. Em julho, o novo vulcão Eldfell adormeceu. Até o fim da batalha, os trabalhadores já haviam bombeado cerca de 6 bilhões de litros de água do mar sobre os fluxos de lava. O vulcão destruiu mais de 300 lares e empreendimentos. Mas, graças ao esforço corajoso, os trabalhadores salvaram a maior parte da cidade. E o mais importante, o porto pesqueiro continuou funcionando. A maioria dos vulcões leva centenas de milhares de anos para se formar. Mas se acha que todos eles demoram, reconsidere. Em 1943, 300 terremotos abalam o tranquilo vilarejo mexicano de Parecutin num único dia. Enquanto os tremores continuam, a terra de um agricultor se abre expelindo fumaça e cinzas. Em menos de 24 horas surgia um cone de cinzas de 12 metros. Nascia um vulcão. Uma semana depois, atingia 152 metros de altura. Um vulcão surgiu do nada no campo desse cara. O fazendeiro não deve ter ficado nada feliz com isso. Em apenas um ano, o vulcão chegou a 365 metros de altura. Após 9 anos de erupções, o novo vulcão usurpou 25 quilômetros quadrados e destruiu 2 vilarejos. Depois parou e não entrou mais em erupção. Hoje, o vulcão Parecutin, com 423 metros, é considerado uma das maravilhas do mundo natural. Os vulcões podem entrar em ação num instante, mas seus efeitos costumam perdurar por décadas. A erupção do Monte Helena em 1980 durou apenas 9 horas. Nesse curto tempo, matou 57 pessoas e também causou um prejuízo superior a 900 milhões de dólares. Isso equivale a quase 2 bilhões de dólares pelos padrões atuais. A região levou mais de 20 anos para se recuperar parcialmente. Na grande ilha do Havaí, a direção do fluxo da lava pode decidir o destino de comunidades inteiras. Em 1983, um fluxo de lava começou uma lenta descida pela encosta sudeste de Kilauea em direção ao vilarejo pesqueiro de Kalapana. Sandy Smith testemunhou tudo. Eu vi a lava descendo a colina. Levou 4 anos para chegar embaixo e eu tive de me mudar. Eu só me mudei porque da janela do quarto eu via o fluxo de lava chegando. Estava a 60 metros. Aí vi que era a hora de partir. Mas ela se recusou a deixar a área após sua casa ser destruída. Simplesmente se mudou para perto dali. Mas um segundo fluxo em 1990 transformou seu lar em cinzas juntamente com o resto do vilarejo. 15 anos depois, ela ainda tem o mesmo espírito indômito. Kalapana não desapareceu. Kalapana ainda está lá, debaixo do fluxo de lava. E o que é Kalapana? Kalapana é o seu povo. E ainda estamos aqui.
Quando o fluxo de lava cessar, vamos voltar e reconstruir. Milhões de pessoas no mundo todo aprenderam a viver com os vulcões e até se beneficiam deles. Na maior parte do mundo, os vulcões são considerados como uma força destruidora, mas também como uma força renovadora. Aqui no Havaí, isso faz parte da cultura havaiana. Eles consideram os fluxos de lava como uma força renovadora. A lava endurecida há centenas de anos se transforma em solo vulcânico rico em nutrientes. No mundo todo, os agricultores sabem disso há gerações. Apesar do risco, gostam de plantar suas culturas nas encostas dos vulcões. A Islândia, lar de tantos vulcões ativos, aprendeu a utilizar a energia geotérmica em grande escala. Essa energia é usada para fazer tudo, desde aquecer as casas até fornecer eletricidade. A atividade vulcânica também pode oferecer prazeres sensuais. A atividade vulcânica e fontes termais. Poder desfrutar de um banho quente o tempo todo, por que não? Em muitas áreas do mundo, as encostas íngremes dos vulcões servem de refúgio a plantas e animais raros, longe do alcance e da devastação do homem. Há bilhões de anos, os gases expelidos pelos vulcões criaram a nossa atmosfera. Os vulcões podem até ter ajudado a começar a vida na Terra. Nas profundezas do leito oceânico, eles ainda fomentam a vida. Os cientistas estimam que há mais de 5.000 vulcões submarinos ativos, cerca de 70% do total da Terra. Na primavera de 2004, um veículo de pesquisa do governo americano chamado ROPOS mergulhou 1.600 metros no Pacífico Sul para estudar esses vulcões submersos. O que descobriram foi surpreendente. Olha só o amarelo. Ah, minha nossa, veja só. Emissões de cinzas, fumaça e água fervente através de condutos submersos. Bolhas que deviam estar cheias de dióxido de carbono líquido puro. Comunidades de camarões, caranguejos e peixes numa área muito mais profunda que o habitat usual desses animais. Além de espécies de vida marinha ainda desconhecidas. O Círculo de Fogo é a zona quente onde a Terra libera parte de sua fúria extrema. Ele se estende em torno do Oceano Pacífico, do sul do Chile ao Alasca e à Nova Zelândia. 80% dos maiores terremotos da Terra ocorrem aqui, além de 4 entre 5 tsunamis. O Círculo de Fogo também abriga mais da metade dos vulcões ativos do mundo. E esses vulcões são os que costumam ser mais explosivos e perigosos. A atividade vulcânica se origina de colisões entre imensas placas tectônicas. A maior e mais pesada, a placa do Pacífico, mergulha sob as outras, permitindo que o magma se forme mais perto da superfície da Terra que o normal. Isso facilita que o magma retorne à superfície na forma de erupções. Há mais de 500 milhões de pessoas vivendo nessa zona de perigo. Um prato cheio para desastres futuros. Mas nem todos os vulcões situam-se na extremidade de placas tectônicas. Os vulcões ativos na grande ilha do Havaí estão bem no meio da placa do Pacífico. Há um ponto quente no interior profundo da Terra que gera o calor acima, que derrete as rochas a uma profundidade de 65 a 80 quilômetros. O ponto quente é um ponto fraco nas placas tectônicas por onde o magma passa. Devagar e sempre, ele chega à superfície no meio do oceano e acaba originando terra. Na verdade, cada uma das ilhas do arquipélago havaiano se originou do mesmo ponto quente. Como a placa do Pacífico se desloca em direção a noroeste, cerca de 8 a 10 centímetros por ano, os vulcões basicamente crescem e depois se afastam desse ponto quente no interior da Terra. A mais antiga das 8 maiores ilhas havaianas, Kauai, é a que está mais a oeste. Tem mais de 4 milhões de anos. A grande ilha do Havaí é a mais nova e a única com vulcões ativos.
Na verdade, a ilha é composta de 5 vulcões que se fundiram ao crescer. A beleza natural torna fácil esquecer que esses gigantes são perigosos. Você pode ter uma experiência da qual jamais se esquecerá, mas talvez não tenha tempo para isso. Em 2005, mais de 800 turistas sofreram ferimentos envolvendo vulcões no Havaí. Comparadas à Terra de 4 bilhões e meio de anos, as ilhas havaianas são bem jovens e ainda estão crescendo. Há até uma nova ilha se formando agora sob a água. Loihi está crescendo no sudeste do Havaí e os cientistas preveem que romperá a superfície do oceano daqui a 10 mil anos. O vulcão Kilauea no Havaí é um dos mais ativos do mundo. Tem havido erupções desde 1983 e ele produz lava suficiente todos os dias para encher 40 mil caminhões caçamba. Desde 1986, mais de 200 hectares de terra nova foram criados bem diante de nossos olhos. A paisagem está sempre mudando aqui. Esta lava tem 7 ou 8 anos de idade. E aquela ali atrás tem uma semana. Sempre que venho aqui, há um cenário diferente. Isso pode sumir amanhã. A ilha do Havaí também abriga o vulcão mais alto do mundo. Com 4.205 metros, o Mauna Kea. Não parece muito alto até você perceber o quanto está oculto sob a água. Se medi-lo a partir da base no leito do oceano, na verdade, é mais alto que o Everest. Para se encontrar vulcões verdadeiramente possantes, a seleção na Terra não é nada comparada ao que o Sistema Solar tem a oferecer. Marte abriga o vulcão mais alto já conhecido. Olympus Mons ultrapassa 25 quilômetros, 3 vezes mais alto que o Everest. Se você puser o Olympus Mons sobre o Havaí, ele vai cobrir a maior parte de todo o arquipélago havaiano. É realmente um monstro enorme. Os cientistas nunca viram uma erupção do Olympus Mons ou de qualquer outro vulcão em Marte. Mas Io, uma das luas de Júpiter, já é uma história diferente. Aqui há erupções estranhas o tempo todo. Seus vulcões provavelmente não expelem rocha derretida. O magma misterioso que mancha essa lua de amarelo, verde e vermelho pode ser enxofre líquido. E as plumas vulcânicas chegam a ultrapassar 483 quilômetros de altura, 10 vezes mais alto que os vulcões da Terra. E a atividade é virtualmente contínua, transformando-o no corpo vulcânico mais violento do nosso sistema solar. A atividade vulcânica nessa lua resulta das forças gravitacionais oriundas de Júpiter. Sua órbita irregular a torna disforme quando está perto de Júpiter, mas volta ao normal quando distante. Essa fricção gera o calor que faz seus vulcões explodirem os topos. Io é de fato um local infernal. Mas para um vulcanologista é o verdadeiro paraíso, devido a todos esses vulcões em erupção por toda parte. Se eu tivesse certeza de que sobreviveria, iria lá agora mesmo. Uma cratera vulcânica. Uma passagem para o inferno. Mas para alguns homens e mulheres é algo mais. Uma janela para a alma da Terra. O lugar onde preferia estar é no topo de um vulcão. Podemos quase sentir a força e o cheiro do lago de lava, além do som. Isso é excitante. Considero um lugar muito bonito. Diria que os vulcanologistas são curiosos. Estudamos a mãe natureza e sempre que vou ao Havaí e vejo a lava jorrando, me lembro por que faço isso. Mas ser um vulcanologista implica em riscos óbvios. Na verdade, é um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Um exemplo. Quando o Monte Pinatubo, nas Filipinas, ameaçou entrar em erupção em 1991, quase 75 mil pessoas foram evacuadas. Adivinhe quem ficou para trás? Uma pequena equipe de vulcanologistas. Então houve a erupção. Ei, todo mundo! Precisamos sair daqui.
Quando vi a explosão, eu tratei de cair fora. Eu acho que a minha roupa ficou uns 2 quilômetros naquela direção. Pinatubo gerou a maior erupção já vista na Terra em 80 anos. Jim Murray estava encarregado de rastrear os padrões de sismicidade dos vulcões. De repente, os 2 sismógrafos entre o vulcão e o observatório emudeceram e um fluxo grande descia a montanha em nossa direção e havia destruído os 2 sismógrafos. Foi uma das vezes em que refleti e perguntei a mim mesmo o que eu estava fazendo ali. Uma nuvem de cinzas escureceu o sol. Um tufão provocou chuvas torrenciais. Os cientistas sabiam que tinham de sair dali. Rochas do tamanho de cereja caíam sobre nós. Parecia que o céu ia desabar. Havia um barulho à distância provocado pelo lahar. Um grande fluxo de lama que descia como um rio no vale. Jim e seus parceiros escaparam, mas muitos outros vulcanologistas não tiveram tanta sorte. No dia 18 de maio de 1980, David Johnston dirigia um posto de observação geológica numa cordilheira 8 quilômetros ao norte do Monte Santa Helena. O vulcão vinha inchando há semanas. Estava prestes a explodir a qualquer momento. Mas era o turno de Johnston e ele permaneceu em seu posto. Quando o Monte Santa Helena explodiu, rochas do tamanho de geladeiras atingiram um trailer rudimentar. Os fragmentos voavam a várias centenas de quilômetros por hora. O corpo de David Johnston jamais foi encontrado. Dezenas de outros vulcanologistas tiveram o mesmo fim nas últimas décadas. Eles escolheram viver enfrentando esses riscos e conseguiram salvar milhares e milhares de pessoas porque resolveram assumir esses riscos. As pessoas que moram perto do Monte Santa Helena e do Pinatubo têm uma dolorosa consciência dos perigos de construírem seus lares à sombra desses gigantes. Mas os vulcões não devastam apenas as comunidades à sua volta. Algumas erupções podem mudar o mundo. Em 1991, o Pinatubo lançou cinzas e gás vulcânico na atmosfera superior. Em semanas, as nuvens se espalharam pelo globo. Milhões de toneladas de dióxido de enxofre formaram gotículas que afastaram o calor do Sol da superfície da Terra. Todo o planeta esfriou cerca de menos 17 graus Celsius. Os cientistas acreditam que o Pinatubo, indiretamente, tenha causado inundações e secas em vários continentes. Erupções maiores tiveram impacto ainda maior sobre o clima do planeta. Em 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em ação numa escala que inferiorizou o Pinatubo, expelindo 20 vezes mais fragmentos. Posteriormente veio o que chamamos de Ano Sem Verão. No mundo todo, as temperaturas caíram em média menos 15 graus Celsius durante vários anos. Em 1816, caiu neve na Nova Inglaterra em junho. Mas uma ameaça bem maior contra o clima da Terra se oculta sob o Parque Nacional Yellowstone, na América. Se o supervulcão Yellowstone liberar toda a sua fúria, a erupção será mais de 500 vezes maior que a do Pinatubo. As temperaturas globais cairiam até 25 graus. As plantações morreriam. As zonas tropicais não teriam mais as chuvas sazonais. Milhões morreriam de fome e sede. Se você privar a população mundial das plantações durante 5 ou 10 anos, o que haveria? Fome geral, mas na verdade não é necessário levar todo esse tempo para o mundo entrar em crise. Os cientistas ainda não sabem se Yellowstone irá explodir de forma tão forte quanto já o fez no passado. Mas uma coisa é certa: se houver uma supererupção, a vida nunca mais será a mesma. Quer ter assunto para a hora do cafezinho? Eis os 5 fatos quentíssimos sobre vulcões. As pessoas de Heimen, na Islândia, borrifaram água do mar fria sobre a lava para impedir que destruísse sua cidade. Os gases vulcânicos tóxicos mataram a maioria dos cidadãos de Pompeia, não a grossa camada final de cinzas. Antes de decidir estudar vulcanologia, lembre-se de que é uma das carreiras mais perigosas do mundo. Se medir desde o fundo do oceano, o vulcão Mauna Kea do Havaí é mais alto que o Monte Everest. E, finalmente,
Se decidir caminhar pelo Parque Yellowstone, lembre-se de que estará no interior da cratera do maior vulcão do mundo. Versão brasileira, DPN Santos. A complexidade. Eu não tô entendendo nada. E a simplicidade. Veja, na verdade, esse é um desenho que eu fiz na 4ª série, ganhando vida. Se deparam no mesmo ponto. A perfeição. Chega onde ainda ninguém chegou. É só saltar. E torna possível o impossível. Isso, a união de arte e tecnologia. Discovery Science. A inspiração pode vir de onde menos se espera. Então, nós buscamos e coletamos ideias e a natureza é uma boa fonte para isso. Observe ao seu redor. Estamos aprendendo com a tromba do elefante, com os tentáculos do polvo, como operar e manipular essas coisas. A ciência é hipótese. Eu tô com os foguetes. Você trouxe o combustível? O quê? Ursinho de gelatina? Tentativa. Eu adoro quando coisas simples viram soluções incríveis. E erro. E erro. Eu tô bem. Eu tô 100%. Decifre o DNA que move a sua paixão. Esse cara está voando num avião que foi projetado há mais de 100 anos. Loucura. Resolva o problema. Vejam esses círculos roxos. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Deixe sua marca. Nós queremos atrair os jovens para serem os engenheiros que precisaremos amanhã. Discovery Science.